Muito bem, rapaziada. Terminou agora há pouco Denver Nuggets e Chicago Bulls. Esse que foi o jogo que encerrou a rodada dessa segunda-feira. Jogo lá na Ball Arena, lá no Colorado, na casa do Denver Nuggets. Um jogo onde o Denver era bem favorito, né? Tava completo, com Aaron Gordon, com Jokic, com Jamal Murray, né, companhia. Tava enfrentando um Bulls vindo de back-to-back e vindo de derrota, né? Um Bulls que tava sem Kobe White, que jogou ontem e aí, né, como forma de precaução, até porque ele voltou ontem de lesão, né? Depois de muito tempo fora. O Bulls decidiu dar uma poupada no Kobe White. Para além dele, Trey Jones também não jogou. Então, era um Bulls desfalcado, cansado, vindo de back-to-back, vindo de 5 derrotas seguidas, enfrentando um Denver descansado, jogando em casa, com todo mundo à disposição. Então, era um jogo que estava muito na mão de Denver, só que a NBA, ela tem dessas, né? Nem sempre o favorito, nem sempre o óbvio acontece. E hoje foi um desses casos. Mesmo Chicago sendo zebra, não sendo favorito, sendo tido como o underdog do jogo, Chicago foi quem saiu vencedor, né? Com uma atuação brilhante do banco, especialmente Ayo Dosunmu, jogou pra caralho. Chicago venceu o Denver Nuggets no Colorado por 130-127. Com essa vitória, Chicago põe fim à sua sequência de derrotas e ganha uma moral absurda, né? Porque, mano, vencer Denver fora de casa, cara, é algo que poucos times vão fazer nessa temporada, viu? Poucos times vão fazer o que Chicago fez hoje. Ainda mais nesse contexto que eu dei pra vocês. De desfalque, de cansaço, de moral baixo por conta de sequência de derrotas. Então, um resultado enorme pro Bulls. Enorme. E o desenrolar do jogo do Bulls foi muito interessante, né? Claro que o time teve seus pontos negativos. A defesa, de novo, não foi bem. Não foi bem a defesa. Né? A line-up titular do Bulls não teve um grande desempenho, especialmente o senhor Nikola Vucevic, que fez um jogo horroroso. A sorte do Vucevic e a sorte do Bulls também foi que o único lance bom dele no jogo veio no melhor momento possível, que foi ali na reta final, onde ele matou uma bola de 3 ali nos últimos segundos, que meio que garantiu a vitória do time, né? Meio que selou a vitória do time. Esse foi o único lance bom do Vucevic no jogo. O restante todo foi horrível. Tudo que ele se propôs a fazer, ele fez mal. Quando ele se propôs a fazer um bloqueio, a fazer um pick and roll, ele bloqueou mal. Quando ele se propôs a defender o Jokic, ele foi engolido pelo Jokic. Quando ele se propôs a arremessar, ele errou. Quando ele se propôs a passar a bola, ele errou o passe. Tudo que ele tinha se proposto a fazer, ele fez mal. Só que no final, ele acertou uma bola de 3 fundamental. Então, assim, a atuação dele foi horrível? Foi. Mas ele foi o responsável pela bola que sacramentou a vitória do Bulls. Claro que os lances que realmente sacramentaram a vitória do Bulls foram os lances livres do Kevin Huerter, do Ayo Dosunmu, né? Esses foram, de fato, os lances que definiram a vitória do Bulls. A defesa em cima do Jokic ali no último lance, que nem foi tão mérito assim da defesa, que a bola que o Jokic tentou era muito difícil, né? O arremesso do logo, né? Faltando 1 segundo para acabar o jogo. Então esses foram os lances que realmente definiram a vitória do Bulls. Mas a bola do Vucevic foi fundamental. Acabou que ele terminou, né, sendo importante para a vitória. Mas tirando esse lance, a atuação dele foi horrível. No time titular ali do Bulls, o Huerter fez um bom jogo, de 4 bolas de 3. O Josh Giddey fez um ótimo jogo. O Giddey foi bem, né? 21 pontos para ele, 14 rebotes, 6 assistências. O Matas Buzelis até que começou bem o jogo, né, cara? Fez um bom primeiro quarto, inclusive foi o melhor jogador do Bulls no primeiro quarto. Mas depois ele caiu bastante de rendimento. O Billy Donovan também usou pouco ele, né? Usou só 13 minutos o Matas Buzelis. O Isaac Okoro só jogou
Perdão, usou ele por 29 minutos, ele só marcou 13 pontos. Desculpa, é que aqui o box score da ESPN é meio confuso. O Isaac Okoro jogou 20 minutos, mas pouco fez no jogo também. Então, a lineup titular do Bulls não foi tão bem, né? Agora, o banco foi o espetáculo. 66 pontos do banco, bicho. 66. Aí eu dou sumo 21 pontos. Evon Carter, 15 pontos com 5 bolas de 3. Jalen Smith, 16 pontos, 8 rebotes com 3 bolas de 3. Aí você ainda teve Patrick Williams com 7 pontos, Dalen Terry com 5, Julian Phillips com 2. Mano, o desempenho do banco de Chicago foi espetacular. E em todo momento que o banco do Bulls entrou em quadra, o time melhorou de uma forma brutal, né? Ali no primeiro quarto mesmo, foi o banco do Bulls que, né, garantiu que o time fechasse o primeiro quarto na frente, porque o Bulls começou o jogo não muito bem, né? O Denver começou o jogo melhor, bem na defesa, com o Murray e o Gordon ali matando boas bolas e tal. Abriu vantagem. Só que aí com o banco entrando, ali o Bulls conseguiu assumir a liderança com Dalen Terry matando de 3, com Evon Carter matando de 3 também, com a defesa do banco aparecendo bem. Inclusive, Nikola Jokic terminou o primeiro quarto com 1 de 7 no field goal. O banco do Bulls foi fundamental no final do primeiro quarto. No começo do segundo quarto, a defesa do Bulls conseguiu manter o ataque do Denver gelado. E aí, com uma run de 13-0, o Bulls conseguiu abrir 18 de vantagem. Chegou a abrir 18 no segundo quarto. Só que aí o Denver respondeu. O Jokic começou a ter mais volume de jogo. Aaron Gordon também começou a ter um pouco mais de volume de jogo. A defesa do Denver conseguiu dar uma gelada no perímetro do Bulls, que estava quente pra caramba, né? O Bulls estava matando muita bola de 3. Terminou o primeiro tempo com 12 bolas de 3 convertidas. Mas ali o Denver conseguiu dar uma pequena esfriada. E aí foi onde Denver conseguiu virar o jogo, entrando no minuto final. O Bulls chegou a retomar a liderança ali no finalzinho com 2 bolas de 3. Só que Denver conseguiu fechar o primeiro tempo na vantagem, né, com 1 pontinho de vantagem. O Jokic ficou a 1 assistência do triple-double antes do intervalo. Uma coisa absurda, isso porque no primeiro quarto ele foi muito bem marcado. Só que mesmo assim ele conseguiu impactar, porque era o Nikola Jokic, né? Fantástico. E aí o jogo foi pro intervalo com o Denver vencendo. Mas, reparou, né? Os melhores momentos do Bulls foram quando o banco entrou. E no segundo tempo não foi diferente, né? O terceiro quarto começou ali equilibrado, né? Nenhum time conseguiu desgarrar tanto até o banco do Bulls entrar. O banco entrou, Evon Carter, Jalen Smith, Ayo Sumo, entraram super bem. O Bulls conseguiu colocar uma run de 14-2 em poucos minutos. Abriu 2 dígitos de vantagem, entrando nos 2 minutos finais. E foi pro quarto período vencendo por 10. Metendo uma parcial no terceiro quarto de 40-29. 40-29 no terceiro quarto. E aí chegamos no quarto período, né? O Bulls com 10 pontos de vantagem, com o banco jogando muito bem. Só que se você vem acompanhando os jogos do Bulls nessa temporada, você sabe que esse é o pior cenário possível para o Bulls. Por quê? Porque o Bulls é um time nessa temporada que vem sofrendo muito para fechar jogos. O Bulls tem uma dificuldade enorme de garantir vitórias no clutch. Então o torcedor do Bulls não tava confiante, mesmo o time indo pro quarto período vencendo por 10. E o Bulls novamente brincou com o perigo, né? Porque o Bulls tomou a virada, né? O perímetro do Bulls congelou ali no quarto período. O Jamal Murray começou a matar a bola de forma desenfreada, tanto que ele foi responsável pelos 13 primeiros pontos que Denver marcou no quarto período, né? Jogando pra caralho. Faltando 5 minutos ali, o Jokic e o Cam Johnson baixaram a diferença para 1 ponto. Aos 2, o Jamal Murray virou, né? Virou o jogo, com o Bulls ali não conseguindo responder. E aí, bicho, aí a loucura tomou conta. Aí o jogo virou doideira. A gente teve ali um período ali de trocação entre os dois times, os dois se alternando na liderança. O Kevin Huerter e o Ayo Sumo entrando ali no minuto final,
colocaram o Bulls 3 pontos na frente. E aí, faltando 32 segundos, o Vucevic, que como eu já falei, né, tava errando tudo, tava fazendo um jogo horroroso, acertou a bola de 3 ali dele, colocou o Bulls 4 pontos na frente e foi a bola que realmente... foi a bola do jogo, né? Essa foi a bola do jogo. Em meio a um Denver melhor no quarto período, com o Jamal Murray on fire, com o Jokic aparecendo, o Vucevic foi lá, matou essa bolaça, botou 4 de vantagem. O Denver até chegou a diminuir a diferença para 1 ponto ali com o Jamal Murray, faltando 1 segundo para acabar o jogo. Aí o Huerter foi pro lance livre, converteu os 2, colocou 3 de vantagem. E aí na última posse o Nikola Jokic tentou um arremesso espírita, não caiu, e o Bulls garantiu essa vitória gigantesca. Os destaques do jogo foram esses que eu já falei: Josh Giddey, aí o Dosunmu com 21 pontos vindo do banco, o banco no geral com 66 pontos contra só 9 do Denver, se não me engano, né, do banco do Denver. E um puta resultado, cara, excelente resultado mesmo pra Chicago, vitória que dá uma moral absurda pro elenco. Cara, que jogo muito legal mesmo. Pelo lado do Denver, destaque para Nikola Jokic com mais um triple-double, 36 pontos, 18 rebotes, 13 assistências, da forma mais natural do mundo. Jamal Murray fez um puta de um quarto período, terminou com 34 pontos. Aaron Gordon meteu um 24-10, né? Cam Johnson fez um ótimo jogo também, só que não foi suficiente, né? Realmente os minutos do banco do Bulls mataram o Denver. O banco do Denver hoje foi muito mal, né? Bruce Brown, Tim Hardaway Jr., Valanciunas também, que pouco jogou pouco também. Hoje a batalha dos bancos foi cruel pra Denver, mano. Foi cruel. A defesa de Denver também falhou em vários momentos. Contestou mal alguns arremessos. O Chicago teve muito arremesso livre, sem contestação. Claro, teve momentos onde a defesa do Denver foi bem, onde congelou o perímetro do Bulls, por exemplo, no quarto período. Quarto período ali, o começo do quarto período principalmente, Denver não tava cedendo bola de 3, né? No primeiro quarto, no começo do primeiro quarto, o Denver também tava marcando bem, tava contestando bem, mas no todo do jogo, cara, o Denver foi muito mal ali no perímetro defensivo, tanto que tomou 19 bolas de 3 de Chicago, né? Permitiu que Chicago arremessasse 53 bolas, né? E aí essas coisas fazem diferença. Mas o principal mesmo, o grande diferencial do jogo foi realmente o banco. O banco do Bulls foi o que definiu a brincadeira, tá? Chicago chega à sua 7ª vitória, né? Siga aqui, tá atualizado, 7ª vitória. E Denver, a sua 3ª derrota. Denver que não havia perdido em casa ainda? É isso mesmo? É isso, Denver ainda não havia perdido em casa. Primeira derrota de Denver no Colorado. Tá aí. Chicago que, inclusive, vem de uma sequência boa contra Denver, né? São o quê? São 3 vitórias seguidas contra Denver? Não é? Tinha visto isso em algum lugar. Cadê? Peraí. 3ª vitória do Bulls contra o Denver. É isso. Olha aí, hein? Freguês? Denver é freguês de Chicago? Mas foi uma baita vitória. Baita vitória, baita resultado. E uma ótima resposta, né? Depois da derrota de ontem, né? O Bulls consegue aí responder muito bem, né? Responde muito bem. Enfim, o que você achou do jogo, meu amigo? Te surpreendeu a vitória de Chicago? Me surpreendeu pra caramba, não vou mentir. Achei que Denver ia passar-lhe o carro. Não somente pela diferença, olha aí, pela diferença técnica dos dois times, mas principalmente pelo fator back-to-back. Eu achei que Chicago ia sentir muito mais o back-to-back do que sentiu. Então me surpreendeu muito o resultado por conta disso. Mas você se surpreendeu? Manda aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha o conteúdo. Não se esqueça de dar uma olhadinha nos produtos da Centauro e usar o cupom SWISH10, porque aí você garante 10% de desconto. Lembrando que na Centauro você encontra, cara, basicamente tudo relacionado a artigos esportivos. Camisa, tênis de basquete, jersey, moletom, meia, enfim. Você acha tudo lá, né? E aí usando o cupom SWISH10, você garante esse desconto de 10%, né? Que com certeza vai ajudar bastante, né? Então, vai lá na Centauro, usa o cupomzinho SWISH10 e valeu, né? Nos vemos no decorrer da madrugada com mais conteúdo. Amanhã, na parte da tarde, a gente vem com o Switch TV Show para comentar sobre todos os jogos da rodada, então te aguardo. Tamo junto, grande abraço, beijo no seu coração e tchau!